Vamos ler então, gente, Romanos capítulo 12, vou ler o verso 3, o verso 10 e o 16, tá bom? Então a gente vai pular, diz assim então no verso 3, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Verso 10, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Verso 16, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Na verdade, gente, esse capítulo 12 é maravilhoso. Paulo fala sobre um monte de coisa, assim, ali na raiz mesmo do Evangelho, dos valores do reino de Deus, de como funciona a vida cristã na prática, no dia a dia. Mas eu destaquei esses 3 versículos aqui separados uns dos outros, para tocar num ponto que eu entendo que seja um ponto muito importante desde o início do capítulo, que é exatamente essa ideia, muitas vezes, que a gente tem muito elevada de si mesmo. A gente tem a bola muito cheia naturalmente, para usar essa expressão antiga, não é? E às vezes a gente tem que baixar um pouco a bola. A gente vive numa geração que nunca na história da humanidade, uma geração foi tão informada quanto a nossa geração. Qualquer um de nós que queira a qualquer momento saber sobre qualquer coisa, basta dar uma googada instantânea ali. Eu com meus filhos, de vez em quando, eu pego o celular, filha, eu não sei o que é isso não, peraí, boto no Google, na mesma hora a informação está ali. E, na verdade, de 20 anos para cá, houve uma tamanha revolução na tecnologia, que alguns de vocês, eu já me peguei nessa situação, alguns de vocês já devem ter se pego nessa situação, estiveram, em certas situações, talvez ensinando para os pais e para os avós de vocês a usar um certo recurso tecnológico, ou seja, os pais de hoje muitas vezes estão fazendo consultoria sobre o uso de tecnologia com seus filhos, crianças ou adolescentes. É uma realidade do nosso tempo, ou seja, há uma mudança de paradigma em relação ao conhecimento que de fato importa no dia a dia, não é? Ou pelo menos que as pessoas acreditam que de fato importe. E aí a gente tem que se adequar e se adaptar a tudo isso. Então, há algumas décadas atrás, quem era o cara da turma? O cara da turma era o cara bom de bola, era o cara que pegava onda bem. E aí, com essa revolução tecnológica, hoje até mesmo o nerd é o cara, não é? O nerd conquistou esse espaço de ser o cara que se destaca, o cara que às vezes é elogiado. Então, na verdade, até aqueles grupos que eram segregados agora também estão dentro desse ambiente do cara. E aí esse conceito, não é, do cara é um conceito que está presente. Qual é a figura do cara? É o cara que é o cara que é o cara que sabe tudo, o cara que arrebenta, que manda bem, não é? E a gente vai querendo se enquadrar nesse perfil, porque são modelos que vão sendo oferecidos para nós, de pessoas que a gente admira, pessoas que a gente tem como referências, e que são, na verdade, idolatrados pela nossa cultura, os Steve Jobs da vida, não é? É o cara revolucionou um monte de coisa, mudou um monte de conceito, e hoje está aí no nosso bolso, nos nossos ouvidos, não é? E a gente quer também ser o cara, talvez não no contexto tão macro como o Steve Jobs, mas às vezes, se eu for o cara aqui na galera, tá bom, se eu for o cara ali na galera da praia, tá bom, o cara lá no meu colégio, não é? Na minha faculdade, você quer se destacar, e numa cultura que, às vezes, você não tem esses atributos que eu citei aqui, mas você, bonita pra caramba, bonito pra caramba, né? O cara serve, em certo sentido, para a mulher também, no sentido de que é a que arrebenta, é a que aparece. E aí, gente, a gente tem, por exemplo, o pastor da maior igreja americana, ele escreveu um livro, que o título do livro é assim, Seja o Melhor Você Mesmo. Você entende? A cultura do você
tem que investir em você mesmo, ser um melhor você mesmo, tem que se superar e se mostrar melhor do que os outros, porque esse negócio de melhor, pior, superior, inferior é sempre relativo, não é? Seja um melhor você mesmo, melhor em relação a quem? Aos outros, ou seja, se coloque acima dos outros. Isso é uma coisa totalmente aceita na nossa cultura. Ninguém vai te disciplinar por você agir assim, na nossa cultura. E aí, gente, a gente tem esse texto escrito por um cara que era o cara no seu tempo. Paulo, que era a grande sumidade do seu tempo, ele tinha cidadania tanto judaica, e não era só o mero judeu, mas era um judeu, filho de judeu, que tinha conquistado um posto no judaísmo, na religião judaica, de fariseu, de conhecedor profundo da lei de Deus, dominava toda a teologia judaica, era perseguidor dos cristãos, porque se opunham à ideia de que o Messias ainda estava por vir, diziam que o Messias já veio. Então Paulo era uma autoridade, Paulo havia se constituído essa autoridade, e ele se converte, e mesmo convertido ele continua sendo cara, porque ele era poliglota, falava vários idiomas, conhecia toda a cultura, os profetas, então ele aplicou tudo aquilo ao Evangelho, trouxe o Antigo Testamento para o Novo, no sentido daquilo que havia de promessas de Deus e de mostrar como elas se cumpriram, e aplicou o pensamento de Deus. Quem pregou para Paulo? Foi o próprio Jesus quem pregou para Paulo, apareceu para ele no caminho de Damasco, e pregou pessoalmente para ele, por isso que ele fala que ele é um apóstolo nascido fora do tempo, não é? E a missão delegada por Jesus pessoalmente para Paulo foi: você vai ser um pregador no meio de autoridades, no meio de reis e assim por diante, e essa profecia se cumpriu na vida de Paulo. E aí o Paulo, que é o cara, ele chega assim em Coríntios e diz assim: olha, se eu devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Esse cara que era, vamos dizer assim, a grande referência do seu tempo, tanto no judaísmo como depois no cristianismo, ele exalta as suas próprias fraquezas como sendo o meio pelo qual Deus mostrava para ele como ele era dependente, como ele era miserável. Ele chega a dizer: olha, eu sou o mais miserável de todos os pecadores, não é? A sensação que ele tinha era essa, que sentimento era esse, senão um sentimento que o próprio Espírito Santo dava, a convicção de quem ele era, do pecado dele, da miséria em que ele por natureza tinha como homem caído, mesmo que diante dos homens ele fosse o cara. E aí, gente, ele diz que as coisas de Deus são loucura para o mundo, não é? Ele vai se gloriar nas fraquezas. Quando estou fraco, então é que sou forte. Eu não sou o cara quando as pessoas dizem que eu sou o cara, eu sou o cara quando eu chego à conclusão de que pelas minhas fraquezas eu não sou ninguém, eu sou derrotado e condenado à morte. Ou seja, tudo que atribui a mim dignidade, honra e orgulho é o que Jesus fez na cruz por mim, o que Ele conquistou na cruz por mim. Vivo não eu, mas Cristo em mim, esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Entende? A consciência que ele tinha de que ele não era o cara, contra toda a cultura, que não é na verdade uma cultura do nosso tempo, uma cultura na verdade que brota do coração do homem naturalmente, do pecado, não é? Então por que a gente deve abandonar de uma vez por todas essa cultura alucinada que faz a gente querer ser o cara, se destacar e ser superior, com motivações desse tipo? Primeiro porque esse desejo se origina em Lúcifer. Quem foi o primeiro cara que quis ser o cara? Satanás. Era o anjo de luz, não é? E ele queria ser igual a Deus. Ele não aceitava essa ideia de ele não ser o protagonista. Ele tinha que se destacar. Ou seja, essa é uma natureza diabólica, maligna, que faz a gente muitas vezes se mover dentro de uma lógica que o próprio inimigo, né, conquistou ali no Éden, e o homem caído então passa a seguir essa lógica alucinadamente, e ele começa às vezes a se desprezar, e tem gente que começa a ter complexo de inferioridade, começa a se depreciar, porque ele não é o cara segundo os padrões desse mundo, porque ele não é o cara
porque ele está vivendo escravo desses conceitos. Mas o Evangelho em Cristo nos devolve essa dignidade. Por exemplo, alguém que pratica bullying, o que o cara está tentando fazer? Diminuir o outro, não é? Porque diminuindo o outro, eu me destaco. Às vezes você fala, bullying é exagero, né? Ninguém aqui vive mais isso. Mas muitas vezes você gosta de conversar sobre os defeitos dos outros, as falhas dos outros, os erros dos outros, muito mais do que falar sobre os seus próprios, muito mais do que confessar nossas próprias fraquezas. A gente gosta de falar sobre as fraquezas dos outros, porque aí eu não preciso falar da minha. E sem perceber, mesmo que você não faça bullying, você está de algum modo tentando se colocar acima. E muitas vezes, ou na verdade, o princípio que está por trás disso é o princípio de Lúcifer, né? Sabe aquela menina que fica postando foto sensual de biquíni no Instagram? Eu demorei a ter Instagram, eu não entendia o conceito. Já tem Facebook, já posta foto ali, para que ter mais um negócio para postar foto, né? Então eu não entendia isso, eu relutei e acabei entrando por força mesmo do Ministério de Comunicação. Mas, para mim, infelicidade, às vezes eu vejo uma ou outra cristãs professas, não é? Ali postando fotos sensuais de biquíni, aí você vê que essas fotos, elas conseguem centenas de curtidas, porque elas estão impregnadas de um valor diabólico desse tempo, que impõe padrões de identidade que nada tem a ver com Jesus, ou com o Evangelho. Estou falando de um caso aqui, né, de fotos sensuais. Eu vi que isso é uma coisa forte no Instagram, mas tem outros meios de ostentação, né, de você ostentar curtidas, likes nas redes sociais, porque você está querendo mostrar para todo mundo, olha como eu sou bom, olha como eu sou da hora, né, para usar a expressão paulista. Quando na verdade, diante de Deus, você não precisa carregar esse peso. Você não precisa viver escravo desses valores tão decadentes do pecado que está governando o coração dessas pessoas que ficam ali curtindo esse negócio, se alimentando isso, se alimentando o próprio ego. Você não precisa viver escravo do seu ego se você tem a Jesus como Senhor da sua vida, que satisfaz você completamente, que é Ele mesmo o grande referencial a ser seguido e a ser imitado. Você precisa parar e pensar nisso. Será que sua conduta tem sido a conduta de alguém que está tentando ser alguém, na mesma lógica que Lúcifer tentou ser alguém? Para a gente falar bem sinceramente, o Evangelho, gente, vai na contramão dessa lógica. Paulo diz assim, Colossenses 3,11, nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Na presente aliança que temos com Deus em Cristo, Cristo é tudo em todos. Tudo que antes as pessoas usavam para se gabar, e ele fala aqui do contexto espiritual também, né, o cara vaidoso espiritualmente, eu sou judeu, eu sou circuncidado, você não é, você é gentio, acabou. Cristo é tudo em todos. Em Gálatas 3,28 ele diz assim, olha, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Cuidado com esse não há homem nem mulher. O que ele queria dizer, no tempo de hoje a gente tem que fazer esse parênteses aqui, não é? O que ele queria dizer é que naquela cultura a mulher era inferior. E o que ele está querendo dizer, olha, hoje em Cristo não existe mais isso está abolido, isso é daquela cultura errada, diabólica, que fica fazendo escala de valores erradas, que está todo mundo tentando se impor de forma pecaminosa sobre os outros, mostrar como eles são melhores do que os outros, homem tentando mostrar que é melhor do que mulher, mulher tentando mostrar que é melhor do que homem, isso é perversão, judeu tentando mostrar que é melhor do que gentio. Fala, Cristo é tudo em todos, não importa nem se você é escravo, pode ser até escravo, você vai ter tudo em Cristo, você vai ser pleno em Cristo, é isso que ele está falando. Então, gente, Jesus é o único que de fato é o cara, e tudo que a gente tem que procurar é ser igual a Ele, refletir a beleza do caráter dEle,
se satisfazer com aquilo que ele se satisfaz, com aquilo que satisfaz a ele, segundo a palavra dele. Ele foi o único que se mostrou 100% livre dessa influência, deste século, sobre o qual Paulo fala aqui em Romanos 12. Segunda razão porque você não deve buscar ser o cara, porque você de fato não é melhor do que ninguém. Olha o que ele diz no verso 16, gente, tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Inferior em relação a quem? A Deus? Não, em relação à cultura de vocês, social, econômica, intelectual. Eu vou me associar a essas pessoas, porque no reino de Deus essas barreiras não existem. Pós-doutor em sei lá o que das quantas, é tão digno e tão valioso e tão precioso aos olhos de Deus, quanto o analfabeto, miserável e faminto, porque é assim que Deus olha para a gente. Um tempo atrás, na época da minha adolescência, tinha em Taquatiara, a pedra era toda pichada, toda desenhada, e tinha um gigante lá fora, Raulis. O que é Raulis no Havaí? É o estrangeiro, fora estrangeiro, a gente não quer saber de estrangeiro aqui. Só que essa visão é uma visão totalmente pecaminosa. Como assim fora Raulis? Como assim eu quero que os estrangeiros vão embora? É interessante que lá na lei, em Êxodo 23:9, olha o que Deus revela na lei: não oprimam o estrangeiro, vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. O negócio é tão sério que Deus colocou isso na lei, essa coisa de tentar se colocar por cima porque eu sou local, para fora quem não é local, aqui é só local que surfa, né? Isso é uma coisa bobinha demais, uma coisa completamente pecaminosa, entendeu? Na lógica do Evangelho, gente, não tem esse negócio de eu me mostrar que eu sou melhor, porque eu sou local, porque eu sou superior, porque aqui quem manda sou eu, ninguém manda aqui. Na lógica do Evangelho, a gente não pode se apropriar dessa glória, na verdade, não pode nem se apropriar de uma praia, porque toda praia é de Deus, Ele é o Senhor, e Ele não respeita essas barreiras, e Ele despreza elas e proíbe elas na lei deles. Todo mecanismo de tentar me colocar como superior aos outros, seja ele qual for. Jesus enfrentou os fariseus, o mecanismo dos fariseus era o mecanismo da religião, né? Olha aqui, eu sou pastor, hein? Fica ligado, eu sou superior a vocês. Jesus cai de pau em cima, não é assim, gente, pelo amor de Deus. E Jesus então corrige radicalmente ali. E Paulo diz também em Romanos 3, ele cita um salmo dizendo: não há um justo, não há nenhum sequer, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e são inúteis. Todos estamos, por natureza, decaídos da graça, decaídos da glória, destituídos da glória, da beleza. Agora, como é que a gente reavê isso? Em Cristo, nesse encontro com Ele, nesse autoesvaziamento. A partir do momento que eu deixo Ele viver em mim, procuro viver segundo o que Ele pregou e ensinou, aí essa glória vai voltando, vai sendo acrescida a mim, vai sendo acrescentada ao meu coração. Do pó nós viemos, ao pó tornaremos. A Bíblia chama a gente de pó. Deus chega a falar assim, lá em Isaías 41:14, diz que o povo dele era um verme indefeso, mas que Ele ia defender o povo, porque diante do inimigo, o povo era apenas um verme indefeso. É isso que nós somos, mas a gente, na nossa miséria, quer bancar o cara, quer partir para um projeto de vida em que eu vou dizendo o que é melhor para mim, e o meu orgulho vai ditando cada escolha que eu vou fazer, cada decisão, porque eu tenho que provar que eu estou acima e sou melhor do que esse, do que aquele, que eu vou ganhar mais dinheiro, porque eu vou arrumar uma namorada mais bonita, porque, enfim. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Nenhum de nós está livre disso, isso está na nossa natureza. Infelizmente a gente herdou isso. E aí a Bíblia diz, nivela todo mundo. Olha que texto interessante lá em Hebreus. Diz o autor de Hebreus que o sumo sacerdote é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza.
Não é isso? Tiago fala, olha, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. A gente acha que Elias era o cara, não é? Não, mas ele era igual a gente. Deus usou ele de uma forma singular porque quis usar, mesmo ele sendo um pecador miserável, igual a nós. Foi usado pela graça e misericórdia de Deus, pelos propósitos soberanos e eternos de Deus. Então, se Deus vai te usar, me usar, vamos dizer assim, fazer a beleza da santidade dele resplandecer em nós, de algum modo nos exaltar, não é porque nós somos os caras, é porque ele, que é o cara, está vivendo em nós, e o nosso coração está aberto a essa interferência. Então, está cheio de gente, por exemplo, perdendo amigos no Facebook, né? Eu lembro que nas últimas eleições presidenciais, gente, um monte de gente saindo do Facebook, brigando, entrando em debate que não tinha fim, agora no impeachment também, né? Uma série de coisas, não profetizei não, só estou citando aqui no processo todo, né? Gente brigando, e parentes, né? Mandando mensagem desaforada, por causa de opiniões políticas, você entende? Porque a gente tem um ego tão gigante, a gente se acha tão dono da verdade, a gente é tão prepotente, que a gente bota tudo a perder para impor a nossa vontade, não é? Quando isso, na verdade, é uma grande bobagem. Aquela frase que eu citei aqui já, né? Você não é obrigado a opinar sobre tudo, né? Adverte Mark Zuckerberg, não é? Você pensa que é obrigado a opinar sobre tudo, porque, na verdade, você é a pessoa que sabe tudo mais do que os outros, com mais sensibilidade, e a gente tem que se esvaziar disso, porque isso é altamente tóxico para nós, isso pode minar até nosso senso de cristianismo, nosso sentido de espiritualidade, essa prepotência diabólica, que faz a gente tentar se impor sobre os outros, e a gente tem que lutar contra isso. Nenhum de nós é livre de cair nisso. Quem pensa diferente não é seu inimigo, não é? Tem uns memes rolando aí com essa mensagem. Gente, se alguém pensa diferente de você, ele não é necessariamente seu inimigo, né? Porque parece que é assim o mundo de hoje, né? A coisa é tão acirrada que se alguém pensa diferente de mim, o cara, como assim, gente? Você não tem que provar que você está certo, não. Quer emitir sua opinião, emite. O cara não concorda, tudo bem. Você não é o cara, você não sabe mesmo tudo, baixa essa bola aí, guarda a sua opinião para você. Pô, o cara colocou um post lá defendendo uma ideia, você não tem que entrar no post dele detonando ele, comentando embaixo do post dele, que é dele. Faz um post seu, entende? Como é que é? Você acha que você tem direito de entrar comentando o post do cara, detonando o cara, né? Não estou nem falando dos pastores da igreja, não. Estou falando de outros. Já aconteceu até com um caso nosso aqui, mas a gente não estou lembrando disso aqui na hora de pensar isso aqui, não. Estou falando de situações gerais mesmo, né? E a gente precisa tomar cuidado com isso. Gente cheia de justiça própria, que se sente 100% capaz de avaliar e sentenciar os outros. Sabe, teve uma informação sobre alguém, fulano sentencia logo, condena. Espera aí, vai devagar, você não sabe tudo. Não tome informações superficiais e chegue a conclusões definitivas. Tenha humildade para guardar sua opinião com base em informações superficiais. Terceira razão, porque a gente não é o cara, porque essa atitude atenta contra os valores do reino. Ou seja, tudo que Jesus viveu e ensinou são os valores do reino, não é? Como Jesus avaliava o ser humano, a sociedade, dinheiro, sexualidade, como é que Jesus pensava tudo isso? Isso são os valores do reino. Jesus é o cidadão perfeito do reino, ele foi o profeta do reino, ele veio falar sobre como funciona a lógica do reino. Mas tem um monte de gente que está há anos batizado, e você fala, essa pessoa tenta imitar Jesus de alguma forma, ela tenta viver segundo Jesus, que não parece. Às vezes dominados por esse princípio luciferiano, não é? De senso de superioridade, de tentar mostrar que é melhor, que é o cara, né? Numa certa situação, Jesus coloca uma
vamos dizer assim, uma orientação para os discípulos dele: olha, se vocês forem chamados para uma festa, não assumam os lugares principais da festa, porque se vocês sentarem ali nos lugares principais, e vocês não forem as pessoas para quem aqueles lugares forem reservados, vão pedir para vocês saírem e entrar lá para trás. Mas procurem os lugares lá de trás, os lugares mais inferiores, porque se alguém te vir ali e achar que aquele não é o seu lugar, ele vai te convidar para os lugares de destaque. E Jesus conclui isso lá em Lucas 14, dizendo assim: pois todo o que se exalta será humilhado, o que se humilha será exaltado. Para de tentar se exaltar, usar recursos virtuais, usar, enfim, da sua própria imposição, dos seus próprios achismos, sua própria vaidade, para tentar se exaltar, porque isso só vai te deixar humilhado, só vai tirar teu crédito. Ele fala: faz o contrário, tenta se humilhar, porque quem se humilha vai ser exaltado. Haja consciente de quem você de fato é: miserável, pobre, cego e nu, que a Bíblia diz que você é. Deus não fala isso porque Ele quer te ver mal, arrasado, triste, não. Ele te fala isso porque Ele quer colocar um espelho na sua frente, para a tua própria arrogância não te destruir. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína, a soberba vem antes da ruína. A gente tem visto gente aí poderosa, políticos, caindo, porque a soberba foi tanta, que ele ficou cego para o seu próprio erro, e a ruína foi só uma consequência. Jesus condena a vaidade espiritual dos fariseus. Olha o que ele diz, Mateus 23, 5. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes. Não é? Filactério era aquela uma tira de couro que segurava no braço ou na testa um pedacinho da lei de Deus, não é? Para mostrar como eles eram espirituais. Gostam de honra, de lugar de honra nos banquetes, nos assentos mais importantes das sinagogas, serem saudados nas praças, serem chamados mestres. Aí Jesus conclui de novo, marretando com o valor do reino: mas vocês não devem ser chamados de mestres, um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos, no mesmo nível, não tem superior e inferior no reino de Deus. Vocês são irmãos, só tem um que é mestre, só tem um que é o cara. E quanto mais cedo você descobrir isso e viver de acordo com esse princípio do Evangelho, mais feliz você vai ser. João Alexandre, alguns de vocês talvez nunca tenham ouvido, não conheçam, ele é um poeta e compositor de um estilo meio MPB evangélica, muito bom, e músicas muito inteligentes, bem escritas. Ele escreveu uma letra chamada Tudo é Vaidade, e aí ela começa assim: vaidade no comprimento da saia, no cumprimento da lei, vaidade exigindo prosperidade por ser o filho do rei, vaidade se achando a igreja da história, vaidade pentecostal, vivendo e correndo atrás do vento, tudo é vaidade. Então ele vai, na verdade, continua falando sobre essas características de muitas vezes pessoas que, buscando serem agradáveis aos olhos de Deus, buscando ser espirituais, mostrar intimidade com Deus, na verdade estão agindo movidas pela sua própria vaidade farisaica. Os fariseus eram homens, segundo os padrões do mundo, muito bons religiosos, elogiados pela sua justiça, pela sua correção, pelo seu exemplo. Mas, como Jesus mesmo diz, né? Vocês coam o mosquito e engolem o camelo. Vocês vocês dão o dízimo, cumprem uma série de leis, mas desprezam as coisas mais elementares, como a misericórdia. Entende? Como é que você, tentando ser espiritual e religioso, você está indo contra coisas tão básicas. E é isso que às vezes a gente faz, gente. Quando a gente tenta ser o cara nesse sistema de valores do mundo, a gente põe a perder aquilo que há de mais puro e simples no Evangelho. Pedro diz assim: jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros,
porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Vejam que esse tema é repetitivo. A gente falou Paulo, Tiago, Jesus, Pedro, todo mundo fala sobre esse tema, não é? Salomão fala no Antigo Testamento, a gente leu aqui. Todo mundo fala, porque é um problema central, não é? C.S. Lewis dizia que o orgulho é o grande pecado, porque ele é o pecado que dá origem a todos os outros pecados, é o pecado de Lúcifer. E essa natureza que a gente tem que colocar para fora, gente, como Paulo diz lá em Filipenses 2, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou da sua glória, e assumiu forma de servo, sendo reconhecido em figura humana. Entende que a gente é chamado a ir na contramão dessa lógica. Eu não preciso convencer ninguém de que eu estou certo, de que eu sou o cara, de que eu sou melhor. Eu não preciso ficar me desgastando, como muita gente se desgasta, em redes sociais, ou WhatsApp, coisas desse tipo, comprometendo laços familiares importantes, de amizades importantes. É claro que se há abertura para você falar sem haver essa animosidade, você fala profeticamente, olha, o que eu creio é isso, a palavra de Deus fala isso. A pessoa, não concorda, beleza, acabou a conversa. Não é como Paulo diz, né? Não entrem nessas vãs discussões. Então, 3 aplicaçõezinhas aqui para a gente encerrar. Sua opinião não é tão importante assim, mas o evangelho sim, tá bom? Sua opinião não é tão importante assim, você não precisa mostrar para ninguém que você é o cara. O evangelho sim, o evangelho é importante. Sinta-se livre, segunda, da obrigação de provar que você é o cara. Para Deus, ser quem você é, já está muito bom, pois foi Ele quem te fez. Ele te fez do jeito que você é, e você fica tentando ser um outro alguém, construir uma outra identidade, diferente da que Ele te deu, por amor a você, nos planos eternos dEle. Ele quer te usar de uma forma muito singular, e você está tentando ser um outro alguém que você viu lá bombando no Instagram, com 3.000 curtidas, eu tenho que ser assim também, vou me esforçar para ser assim. Cuidado com isso. Terceira e última aplicação, reconheça que só há um que é realmente o cara, e tem apenas ele como referência, amém? Senhor querido, queremos te louvar, porque a gente se pega enredado em equívocos tão grandes, Senhor, em pensamentos tão mesquinhos, tão decadentes, tão pecaminosos. Te pedimos que o Senhor nos perdoe por isso. Tem misericórdia de nós, Senhor. Vem purificar o nosso coração, vem corrigir nossos desvios, vem nos fazer, Senhor, olhar só para o Senhor, nos satisfazer só no Senhor. O Senhor é quem é para nós, aquele que de fato é a grande referência de perfeição, é aquele a quem queremos imitar, é aquele a quem queremos aprender a amar, é aquele em quem queremos aprender a nos satisfazer. O Senhor é suficiente para nós, porque foi o próprio Senhor que nos disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Senhor, nos ensina isso, Senhor, nos livra de viver subjugados por uma cultura fundamentada no pecado e nas distorções que o pecado trouxe. Em teu nome, purifica a nossa forma de enxergar, de sentir e de agir neste mundo, para a honra, glória e louvor do teu nome, Jesus. Amém.